2006 eu já dei essa aula, então tem 14 anos já. Lógico que mudei algumas coisinhas de lá para cá, mas a anatomia e fisiologia mudou muito pouco de lá para cá. A gente mudou um pouco de didática, de alguns outros temas, mas a anatomia e fisiologia continua igual. Foi até a aula que eu dei na época do mestrado também, tinha que dar uma aula, eu escolhi dar essa aula também, que é a aula que eu gosto, tenho um certo carinho por ela. Bom, para começar, é orelha ou ouvido? Isso é uma dúvida que a gente tem, a gente erra muito no falar. Eu mesmo vocês vão ver que durante a apresentação vou errar bastante, vou falar ouvido várias vezes. E ouvido hoje não é nada de anatômico para a gente. Ouvido hoje é só o particípio perfeito do verbo ouvir. A única forma que denota anatomia hoje, um órgão nosso, é a orelha. Ela designa para a gente o órgão da audição. Isso está desde 2001, quando teve uma mudança no nome da anatômica. A Sociedade Brasileira de Anatomia mudou isso em 2001. Só que é engraçado que em Portugal continua se falando ouvido. Então, em Portugal, você ainda vai escutar, ouvir a palavra ouvido. A gente aqui continua falando, a gente aqui o certo é falar orelha. Então, um trabalho científico, numa aula, falem orelha. Eu acho que eu vou falar ouvido algumas vezes, mas vou tentar me corrigir para orelha. Como começar essa aula? Bom, eu quis montar uma coisa mais agradável, falar de anatomia e fisiologia, pontos e reparos é meio chato. Então, eu resolvi fazer uma analogia com uma casa que a gente quer comprar. Então, está aqui imobiliária, orelha de ouro, está vendendo uma casa. E quando a gente vai conhecer uma casa, a gente quer ver a planta dessa casa, saber como que ela é. A casa está ali, você vê que tem um caminhozinho para chegar ali na casa, tem poucos cômodos, tem algumas coisas no caminho ali para chegar, mas eu pedi uma planta. Olha, a casa parece verde, parece bonita, pode ser um jardim botânico, laranjeiras, um recanto desse. Mas pedi uma planta, e a planta é mais ou menos essa da casa que a gente vai conhecer agora. A gente vai conhecer pelo caminho de fora dela, nossa primeira visão da casa, que é justamente essa. Anatomia do pavilhão auricular. O pavilhão auricular ele é cheio de detalhes, cheio de reentrâncias, curvas, áreas mais profundas, áreas mais rasas, mas tudo isso tem uma certa importância. A gente vai ver por quê. A primeira volta que a gente tem na orelha, que está marcado ali com a seta vermelha, engraçado, o mouse não aparece, com a seta vermelha, é a hélice do pavilhão auricular. Ela é a dobradura mais para fora da orelha. A dobradura mais interna vai ser a antihélice, que está com a seta azul clara. Protegendo o canal auditivo externo, a gente vai ter o tragus, que é essa cartilagem proeminente aqui com a seta preta, que vai estar protegendo o canal auditivo externo. Espelho a ele, do outro lado, o antitragus. E profundo a ele, nessa área com a seta amarela, a gente vai ter a concha. Esses são os marcos principais, e tudo isso envolve cartilagem. A única área da orelha que não tem cartilagem é o lóbulo da orelha, é ali embaixo. E aí podem te perguntar um dia, você como otorrino, como futuro otorrino, pode te perguntar, eu posso pendurar brinco, furar a orelha em qualquer ponto para pendurar um brinco nela? Aqui na hélice, furar minha hélice, furar minha concha, furar meu tragus para botar um brinco? Tua resposta como otorrino deve ser não, não pode furar qualquer parte, só o lóbulo da orelha. Porque senão você cria uma porta de entrada de infecção para a área com cartilagem. E isso é muito ruim, porque uma infecção na cartilagem é uma infecção muitas vezes que leva a danos irreversíveis e que pode ser muito danoso para o paciente. Bom, continuando a explicação. Outros marcos que são interessantes a gente conhecer nessa anatomia do pavilhão auricular. A hélice. A hélice é mais por fora e por dentro tem a antihélice. Algumas pessoas não têm essa antihélice bem formada, ela é hipoplásica ou até ausente, lisa essa área da antihélice. E isso caracteriza aquela orelha em abano. São dois fatores que podem caracterizar a orelha em abano, tanto a antihélice pouco desenvolvida ou ausente, quanto uma concha bem proeminente, uma concha funda. Então, isso são as estruturas que geralmente a gente corrige quando faz uma cirurgia de orelha de abano. A gente cria uma antihélice onde antes não existia e tenta diminuir a profundidade da concha. Com isso, a gente consegue já tornar a orelha mais tópica. Em falar em orelha tópica, a gente tem que saber se a orelha está bem posicionada no crânio de cada um. A gente considera uma orelha tópica quando ela está contida entre duas linhas imaginárias. Uma linha imaginária que passa sobre o supercílio, como vocês estão vendo ali, e outra linha que passa sobre
a espinha nasal anterior. A orelha precisa estar contida dentro dessas duas linhas. E aí, vocês veem aqui um caso de uma paciente que não está com a orelha contida entre essas duas linhas. Está aqui uma orelha de baixa implantação. Uma orelha que faz parte de uma síndrome. Essa, no caso, é uma paciente com uma síndrome de Turner. Outras síndromes também dão baixa implantação do pavilhão auricular, como síndrome de Down, síndrome de síndrome de Down, síndrome de Turner, algumas trissomias do 13, 18 podem dar baixa implantação da orelha também. Então faz parte do conjunto de sinais e sintomas de algumas síndromes. Então a gente tem que observar isso. Outra coisa, eu já citei sobre distância do pavilhão auricular para mastoide, sobre a orelha em abano. E isso é bom a gente saber qual é essa distância oficial, porque pode chegar gente no consultório e falar assim, olha, eu tenho orelha de abano, eu quero consertar. Só que você olha e não acha nada, isso é muito subjetivo. Então, para tornar isso mais objetivo, existem medidas. Aqui tem uma distância concha-mastoide. Geralmente são 2 centímetros em sua porção média. Tá ali igual na foto. E o ângulo, geralmente em meninos, vai de 25 a 30 e em meninas de 20 graus. Bom, vamos avançar na casa. Vamos entrar pelo corredor da casa que vai chegar até a porta dela. Esse corredor não é mais que do conduto auditivo externo, ou meato acústico externo, que seria o nome mais correto hoje em dia. Ele vai da concha até a membrana timpânica. No adulto, ele vai medir de 22 a 27 milímetros de comprimento na parede posterior e 31 milímetros na parede anterior. Vocês veem que é desproporcional uma parede da outra, porque não é um tubo reto, é um tubo que tem uma curvatura. E essa curvatura geralmente é anterior, ele tem uma barriga anterior, uma convexidade anterior. Por isso que muitas vezes o paciente fala, poxa, peguei o palitinho, botei no ouvido, caramba, furei meu tímpano, está sangrando. E esse sangramento raramente é do tímpano, porque bate geralmente nessa parede anterior e sangra daquela pele dessa região. O meato acústico externo ele é formado por um canal ósseo na sua parte mais medial e cartilaginoso na sua parte lateral. Ele é composto de 2 formações ósseas, o próprio osso temporal e uma calha óssea que se encaixa no osso temporal. Essa calha ali vai se encaixar no osso temporal e que vai gerar as suturas que a gente tem nesse canal. Botando já uma visão natural, aqui uma visão do canal de tubo externo, naturalmente, como vocês estão vendo na foto aí, vocês veem que ele é pele, né? E uma pele fina, você vê na imagem anterior, que é uma pele que quase não tem tecido subcutâneo, não tem proteção. Uma pele que facilmente, quando tem uma lesão, pode infectar e não tem muita proteção, não tem muito sangue para proteger, que traga leucócitos, células de defesa para aquela área. Então ela precisa ter uma camada por cima dela que gere proteção. E para isso ela tem pelos, glândulas ceruminosas e sebáceas, sobretudo no terço externo dela. É ali a porta de entrada que vai gerar toda a proteção dela. E aí forma-se cerume. Esse cerume nada mais é do que secreção tanto das células das glândulas ceruminosas quanto das glândulas sebáceas. E a própria descamação dessa orelha externa. Isso vai formando o cerume que a gente conhece bem. E, geralmente ele está no terço externo. Quando ele está lá para dentro, a gente sabe que alguém empurrou lá. Ou o paciente está usando cotonete, está fazendo algum tipo de intervenção e com isso gerando esse deslocamento da cera em direção à parte mais interna do meato acústico externo. Isso é fácil pegar o paciente. Você logo fala, mexeu o cotonete aqui, não foi? Não, mexi não. A cera está lá junto ao tímpano, então, ou seja, ela não chegou sozinha ali, ela é produzida no terço externo. Alguém levou essa cera para lá. Isso é uma coisa importante também de gente orientar o paciente, o uso do cotonete. A gente, como otorrino, futuros otorrinos, a gente precisa orientar o correto uso do cotonete. Ele é feito para limpar dobras aqui do nosso pavilhão auricular e a portinha do meato acústico externo. Agora, lá para dentro, a gente pode acabar lesando e tirando a proteção da pele do canal auditivo. Essa proteção ela garante ações antibacterianas e fungostáticas para o canal. Então, ou seja, tem uma função protetora muito importante. Membrana timpânica. Bom, a membrana timpânica vai formar a parede lateral da orelha média. Ela é fina e semi-transparente em formato elíptico e cônico. Isso é o mais importante. Ela não é chapada, o tímpano. Ela é cônica. E o ápice desse cone está em direção ao umbigo do martelo, como a gente pode ver nessa foto. Aqui nessa foto, a gente está vendo uma membrana timpânica normal. Estava até brincando com os residentes que nesse período de pandemia está vendo tanto câncer de laringe, câncer de garganta, que a gente até se esquece com a membrana timpânica normal. Então aqui tem uma membrana timpânica normal. E a gente vê que essa membrana timpânica ela tem
na sua totalidade, quase na sua totalidade, 3 camadas. Uma camada mais externa, epitelial, como se fosse o epitélio do meato acústico externo. Uma camada mais interna, semelhante à mucosa de dentro da orelha média. E a uma camada intermediária fibrosa. Então, essa camada intermediária fibrosa que vai dar certa tensão. Então, gera uma parte tensa da membrana, que ela é na quase totalidade da membrana timpânica, é formada por essa parte tensa. Uma pequena área mesmo, entre dois ligamentos suspensores do martelo, que vocês podem ver na imagem aí em cima, vai denominar uma pequena área chamada parte flácida da membrana timpânica. Essa parte flácida ela não tem essas 3 camadas organizadas. Na verdade, é um tecido desorganizado e muito vulnerável à variação de pressão de dentro da orelha média. Então, um dos primeiros sinais de que a pressão está negativa na orelha média é justamente a retração dessa parte flácida da membrana. Bom, continuando. Então, nessa imagem da membrana timpânica, a gente está vendo claramente o martelo no meio, o umbigo do martelo, onde está indo o ápice desse cone da membrana timpânica, e a gente está vendo aqui no canto, em alguns pacientes, é bem visível a bigorna. Algumas vezes é visível porque o tímpano está retraído, então a gente tem que ter noção de se ele está encostando a bigorna ou se a gente está vendo por transparência. Geralmente, nos mais novos, a gente consegue ver por transparência. À medida que for envelhecendo, o tímpano vai ficando mais cinza e essa visão não é tão clara. Outro dado que a gente sempre localiza, quando a gente está examinando com um otoscópio ou com uma ótica, é o triângulo luminoso. Essa imagem anterior na membrana timpânica, quando a gente bota a luz nela, tem um brilho ali naquela área anterior. E com isso eu sei dizer se essa membrana timpânica é do lado direito ou do lado esquerdo, porque o triângulo luminoso vai estar sempre anterior. Então vocês sabem que essa é uma orelha direita ou esquerda? Direita, isso aí. Ninguém falou, falei com a parede. Bom, a gente quando vê o tímpano, a gente também tem umas marcações nele. É importantíssimo a gente conhecer essas marcações. Essas marcações são 2 linhas imaginárias que vão dividir a membrana timpânica. Uma passando sobre o martelo e outra perpendicular a ela no umbigo do martelo. Essa perpendicular a ela vai estar ali junto ao umbigo do martelo, bem formando um ângulo de 90 graus com a primeira que se passou sobre o martelo. E vai denominar 4 quadrantes do tímpano. Póstero superior, inferior, antero superior e inferior. Bom, vamos entrar nessa casa. Então, a gente vai conhecer lá dentro o primeiro espaço, a orelha média. A orelha média é esse espaço justamente aqui cheio de ar dentro. E esse ar vem da onde? Vem do ar que a gente respira. Ele sobe pela tuba auditiva e passa pela rinofaringe, vai pela tuba auditiva e chega à orelha média e às células da mastoide. Então, eu preciso ter esse sistema todo funcionando para que a orelha média esteja aerada. Ela é como se fosse uma caixa. Vocês veem aqui essa imagem, ela reflete isso bem. Ela tem limites superiores, inferiores, laterais, mediais e todo um conteúdo. Na verdade, o conteúdo dela é um conteúdo nervoso, tem o nervo facial e alguns ramos lá dentro, um conteúdo ósseo, tem a cadeia circular, e um conteúdo muscular. A gente tem 2 músculos lá dentro. Bom, aqui uma imagem da orelha média, quando a gente retira a membrana timpânica, daquela mesma imagem. E aí a gente tem a primeira classificação do espaço da orelha média. A gente tem uma classificação que delimita os espaços em epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. Vamos começar com mesotímpano. Mesotímpano é tudo o que a gente está vendo na otoscopia. Essa visão nossa de cara. Olha aí, está cheio de detalhe ali, que daqui a pouco a gente vai esmiuçar melhor, mas a gente tem logo essa visão de cara. Eu estou vendo o cabo do martelo, estou vendo a bigorna, estou vendo... Só que eu não vejo a cabeça do martelo. Eu não vejo o corpo da bigorna, estou só vendo o processo longo dela. Então, ou seja, o mesotímpano a gente vai ver parte das estruturas, a outra parte está numa visão que a gente não tem na otoscopia. Está lá acima disso, está no epitímpano. Ou um sinônimo de epitímpano é ático. Então, ocasionalmente, a gente pode ver, fiz uma aticotomia ou epitímpanotomia. É a mesma coisa, é o mesmo termo que é usado. Tudo que estiver abaixo do mesotímpano, a gente vai classificar como hipotímpano. Basicamente, o hipotímpano tem a relação com os grandes vasos, carótida e jugular, e pequenas células lá embaixo, parecendo até as células da mastoide, que são as células hipotimpânicas. Bom, vocês estão vendo que está cheio de detalhe aí nessa orelha média. Vamos esmiuçar isso um pouco. Aqui... meu mouse voltou. A gente tem alguns detalhes aqui bem caracterizados. Então, o primeiro de cara que a gente vê aqui é isso aqui.
é o cabo do martelo até o umbigo do martelo, aqui esse número 4. Então aqui está o primeiro ossículo. A gente não está vendo a cabeça do martelo, ela está aqui no epitímpano ático. A gente não consegue vê-la numa visão normal. Outra estrutura que a gente vê aqui, o processo longo da bigorna. A gente não está vendo também o corpo da bigorna, ele estaria aqui em cima se articulando com a cabeça do martelo. A gente não está vendo nessa imagem, a gente está vendo o processo longo. E o estribo a gente está vendo de baixo para cima. Então a gente está vendo o estribo aqui de baixo para cima. Mas o que a gente vê de cara logo é essa grande proeminência óssea aqui, que a gente está vendo lá na orelha média. O que é essa proeminência óssea? O promontório. O promontório nada mais é do que uma parte da orelha interna que está se projetando para a orelha média. Então, o promontório é uma parte da orelha interna que está se projetando para a orelha média, o giro basal da cóclea. O primeiro giro da cóclea é o promontório aqui. Então, o que a gente está vendo mais de estruturas nessa região? A gente está vendo o nervo facial, essa letra F, passando por trás da bigorna. Então, a porção timpânica dele passa aqui nessa área. Um ramo dele passa aqui, lateral à bigorna e medial ao martelo, que é o corda do tímpano. Então, ele está passando entre um e outro. Isso é bem importante saber por onde passa o corda do tímpano, porque ocasionalmente você vai abrir uma orelha média e só tem um pedaço de ossículo. E aí você sabe, caramba, será que isso é o cabo do martelo? Será que isso é o processo longo da bigorna? E aí você vê o corda do tímpano passando lateral, você sabe que aquilo é a bigorna. Ou passando medial, você sabe que aquilo é o martelo. Bom, o que a gente está vendo mais aqui? O estribo. O estribo ele cobre totalmente uma das comunicações que a gente tem com a orelha interna, a janela oval. Então, a janela oval é coberta totalmente pelo estribo. A outra comunicação que a gente tem é justamente a janela redonda aqui embaixo. Então, são as duas comunicações que a orelha média tem com a orelha interna. A janela oval, que é coberta pela base do estribo, a platina do estribo, e a janela redonda, que está aqui embaixo, que é um ponto de reparo muito importante na cirurgia do implante coclear. É por aqui pela janela redonda, que a gente insere o cabo de eletrodos. Bom, o que a gente tem mais de dados para a gente mostrar aqui? A gente tem dois ligamentos, que um aparece muito bem aqui claramente, que é o ligamento do músculo estapédio, que está se inserindo na cabeça do estribo aqui. Então está aqui o processo longo da bigorna se articulando com a cabeça do estribo, e aqui está o tendão do estapédio. E ele emerge de dentro do osso pelo processo piramidal, que é esse processo aqui com o número 9. O outro músculo que a gente tem é o músculo tensor do tímpano. E o tendão dele vai se inserir aqui no colo do martelo. E ele emerge pelo processo cocleariforme do osso. Então, aqui tem o CO, o processo cocleariforme, e aqui o processo piramidal, que é o número 9. Duas proeminências que a gente tem. Uma é o nervo facial, que está passando aqui por trás, e outra é o canal do tensor do martelo. Então, o músculo tensor do martelo passa nesse canal, e o tendão dele sai pelo processo cocleariforme, se inserindo no colo do martelo. Uma outra estrutura que é muito importante a gente ver aqui é o número 6, a tuba auditiva. A gente vai falar um pouquinho mais dela na frente. Acho que eu falei de quase tudo aqui. Bom, aqui a parede superior, é importante citar só que ela é uma fina lâmina óssea e vai separar a cavidade da orelha média da fossa cerebral média. Ocasionalmente, num acidente, pode até romper essa área e ter uma ficha licórica justamente nessa fina separação óssea que a gente tem. Ou um colesteatoma erodi e entrar em contato justamente com essa área. Então, é uma camada muito fina de osso que separa a orelha média e a cavidade mastoídea da fossa cerebral média. E a gente tem um nome em latim para isso, que é o tegman timpânico, quando está sobre a orelha média, ali na região do epitímpano, e na região da mastoide, o tegman mastoídeo. A parede inferior, a gente falou das paredes, a gente falou da superior, a inferior é a que eu falei já. Ela tem relação com os grandes vasos. Vocês veem que aqui na frente, no vermelho, passa a carótida, ali vermelho, ali passando bem junto à tuba auditiva, e ali em azul, a veia jugular interna. Então, ou seja, os dois grandes vasos do corpo fazem íntima relação com o assoalho da orelha média. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente está trabalhando nessa região para localizar esses vasos. A parede posterior já é uma parede um pouco diferente. É uma parede que já vai se comunicar com a área da mastoide. Ela é uma área que é uma região que já vai se comunicar com a mastoide. E ela tem dois recessos que são muito importantes. As pessoas confundem muito esses recessos. Um vai chamar recesso do facial, que é justamente aqui nessa visão. Então, estou aqui vindo pelo canal auditivo externo, cheguei na orelha média, está aqui o processo piramidal, o tendão do estapédio, o estribo,
a platina, janela, cobrindo janela oval, aqui a orelha interna. Aqui está o nervo facial e aqui está a corda do tímpano. Esse espaço entre um e outro a gente vai chamar de recesso do facial. É esse recesso que no acesso para o implante coclear a gente abre por aqui. A gente faz uma timpanotomia posterior, a gente entra justamente nesse recesso para acessar a orelha média. Abaixo do facial, a gente tem outro recesso, que é aqui o recesso do seio timpânico. É essa região aqui que a gente vai ter que se esconde muito o colesteatoma, que é uma região muito invisível. Eu não consigo ter uma visão direta com ela com o microscópio. A ótica nos ajuda muito a ter essa visão nessa região. Então faz diferença para a gente uma ótica para explorar o seio timpânico. Como eu já falei, a gente tem aqui uma visão de uma tomografia. Então a gente está vendo aqui a orelha média, que é o corte axial, janela óssea. Aqui a cóclea, vestíbulo, canal lateral. E aqui a gente está vendo a orelha média. Aqui eu estou vendo justamente o epitímpano ático. E vocês veem que aqui tem uma célula muito grande da mastoide, que é o ântero mastoídeo, a maior célula da mastoide. Ela está aqui em contato direto com o canal lateral. E tem um estreitamento, que forma tipo uma ampulheta aqui. Esse estreitamento a gente vai chamar de adductus adiantrum. Então tem aqui uma visão esquemática mostrando o ântero, a maior célula da mastoide, o addutus adiantrum comunicando-se com o ático ou epitímpano. Bom, a parede anterior, já foi da superior, inferior, posterior. A anterior ela tem relação direta com a carótida, que vem de inferior para anterior, e deles a principal estrutura é a tuba auditiva. A tuba auditiva está na parede anterior e ela se comunica a rinofaringe com a orelha média. A gente, nessa região da tuba auditiva, a gente tem que entender bem essa anatomia. Por quê? Ela é uma anatomia bem peculiar. Ela tem um terço dela lateral, que é ósseo, e o terço medial, junto à rinofaringe, os 2 terços mediais junto à rinofaringe, ela é cartilaginosa. E ela vive fechada naturalmente. A tuba auditiva está sempre fechada naturalmente. Ela só abre por contração muscular ativa. E quem faz essa contração muscular ativa é o tensor do véu palatino. É aquele músculo que a gente tem no palato mole, e que é quando a gente quer equalizar a pressão da orelha média com do meio externo, quando está subindo uma serra, descendo um avião, a gente começa a bocejar, justamente para fazer uma contração desse tensor do véu palatino, para com isso a tuba abra e a gente consiga equalizar a pressão de dentro da orelha média com a orelha externa. Isso é muito importante, essa função da tuba auditiva. Quando existe, e a gente sabe que essa função só é madura depois dos 8, 9 anos de idade. Abaixo disso tem muita disfunção da tuba auditiva, porque a musculatura não está madura o suficiente para fazer esse tipo de contração, a formação óssea não está ainda adequada, e a gente vê que tem uma comunicação da tuba auditiva com a rinofaringe quase que horizontal na criança, vocês veem nessa imagem. Então é muito mais fácil um quadro nasal complicar com um quadro gripal no caso de um quadro de ouvido, no caso desse caso de criança. No adulto não, olha como é vertical, muito mais difícil um adulto ter otite média. Então um adulto que está numa teleatendimento, está com dor de ouvido, aposte tuas fichas que aquilo é otite externa. Muito difícil um adulto fazer otite média. Lógico, pela história você pode ser que surgir otite média, não é impossível, mas é muito mais difícil. A criança não, a criança disparado, otite média é a infecção mais comum. Bom, continuando. Os ossículos da orelha média. A gente tem o martelo, que é o círculo mais lateral, encontra-se inserido completamente na membrana timpânica. Ele é sustentado por ligamentos, o maleolar anterior, superior e o lateral. Ele está quase que suspenso ali e está aderido completamente à membrana timpânica. Muito difícil você separar o tímpano do martelo. Mesmo na cirurgia, quando você vai descolar um do outro, você acaba lesando o tímpano, porque ele está ali praticamente entre as camadas da membrana timpânica. É aquele ossículo que você vê mais lateral. Ele tem um músculo que eu já falei, o tensor do tímpano, que vai se inserir justamente no colo dele. A bigorna é o osso ciclo mais vulnerável que a gente tem, porque ele está sustentado ali entre o estribo e o martelo. Ele é pouco irrigado, tem pouca nutrição ali. E aí, com isso, a gente sabe que tem áreas muito frágeis, com um processo longo, justamente porque se articula com o estribo, é muito pouco irrigado. Então, numa infecção em que você tenha uma perda auditiva por uma desarticulação ossicular, aposte suas fichas que essa desarticulação vai ser ali, no processo longo da bigorna. Ou seja, vai estar erodido e não vai estar articulando com o estribo. Então tem que ter muito cuidado com esse processo longo da bigorna.
O estribo é o menor osso do corpo humano. Ele vai se fixar na borda livre da membrana da janela oval, ou seja, ele cobre a janela oval todo com sua platina. Então, tem as duas cruras, uma anterior e uma posterior, a cabeça e a platina dele que vai cobrir a janela oval. Eu falei dos músculos que a gente tem lá dentro da orelha média. A gente tem dois músculos bem conhecidos. O tensor do tímpano, que é inervado pelo nervo trigêmeo. Ele entra na orelha média pelo processo cocleariforme e vai se inserir no cabo do martelo, próximo ao seu colo. E o estapédio, que é o que a gente mais vai falar agora, que tem uma função definida. O tensor do tímpano não tem uma função bem definida. O estapédio ele tem sim uma função definida, ele é o menor músculo do corpo humano, assim como o estribo é o menor osso, o estapédio é o menor músculo. Ele sai para o processo piramidal e vai se inserir na parede posterior do colo da cabeça do estribo. E ele é inervado pelo nervo facial no seu ramo estapédico. E a gente vai ter esse desdobramento aqui. A gente vai ter esse reflexo que é importantíssimo para o nosso corpo humano, um reflexo de proteção da audição nossa. É um reflexo que é disparado justamente por um som alto, um som intenso, que depois a gente pode ver isso com mais detalhes. Ele vai gerar uma resposta pelo nervo vestíbulo-coclear. Vai chegar no tronco cefálico e o tronco cefálico vai mandar informação para o nervo facial dos dois lados. O nervo facial, através de seu ramo estapédico, vai fazer uma contração do músculo do estribo e vai impedir o deslocamento do estribo em direção à orelha interna. Vai impedir que aquele som intenso danifique a orelha interna de alguma forma. Então, ou seja, vai atenuar o som. É um reflexo de proteção da orelha interna. E mesmo que o som seja gerado só numa orelha, esse reflexo é disparado dos dois lados. Por isso, quando a gente investiga isso num exame, a gente investiga o reflexo ipsilateral, identificando o arco do mesmo lado, ou contralateral, quando a gente identifica a contração do músculo estapédio do lado oposto. Bom, então bastante anatomia da orelha externa e média. Vamos entender a fisiologia da audição até agora, já para a gente botar em detalhes agora. Para isso eu usei essas imagens, para a gente deixar de forma bem lúdica, ficar mais fácil de entender uma coisa tão pesada. Então, o som, e isso é fascinante, como que o pouco de ar que tá aqui sai do meu pulmão está fazendo vibrar o tímpano de você em casa. Então, ou seja, é uma coisa bem fascinante e intrigante isso. Então, a energia sonora está no formato de ar. Ela vai atravessar o canal auditivo externo, esse túnel que vocês estão vendo, vai fazer vibrar o tímpano, vai balançar o martelo, sacudir a bigorna, chacoalhar o estribo e gerar uma onda sonora líquida dentro da orelha interna. Então, dentro da cóclea, essa energia sonora que estava no ar virou uma energia sonora sólida junto à cadeia ossicular, vira uma energia sonora líquida na orelha interna. E olha como é interessante isso. E para isso a gente tem pré-requisitos. Para isso, a gente tem alguns pré-requisitos. A gente tem uma membrana... Letícia, tá vazando o som aí. A gente tem uma membrana timpânica e uma cadeia ossicular íntegra. A gente tem que ter isso para conseguir que esse caminho se faça. E tem que ter uma pressão aérea semelhante entre a orelha externa e a orelha média. E quem garante isso para a gente é a tuba auditiva. Se a gente não tiver esses pré-requisitos, a gente vai ter uma baixa da audição de alguma forma. E a gente tem alguns potencializadores desse som. A gente tem o metaacústico externo e o pavilhão auricular, que vão garantir um ganho auditivo nessa faixa de 2 e 3 mil Hz, provocando um ganho de até 10 a 15 decibéis, para não se perder o som. A própria relação da membrana timpânica com a janela oval, essa concentração de energia da membrana timpânica com a janela oval, gera uma potencialização da energia sonora também de 1 para 17. Essa imagem a gente consegue ver bem aqui embaixo. O tamanho da membrana timpânica e o tamanho da janela oval e como a gente consegue potencializar para não perder o som nesse meio do caminho. E por último, é o efeito alavanca da própria cadeia ossicular. Esse movimento da cadeia ossicular de pegar o martelo e jogar em direção ao estribo é um efeito alavanca muito importante, que dá um ganho de até 1 para 1,3. Ou seja, no final a gente vai ter um ganho de 22 vezes no som. Por isso que não se perde, por mais que esteja distante o ouvinte. Ele vai ter sempre alguma forma de potencializar esse som lá dentro. Bom, conhecemos bem esse cômodo grande que é a orelha média. Vamos para dois cômodos menores agora, para a gente começar já para a fase final, a orelha interna. A orelha interna é dividida em duas áreas. Uma anterior, que vai cuidar da audição, e uma posterior, que vai cuidar do equilíbrio. A anterior, que vai cuidar da audição, e a posterior, elas têm uma anatomia bem semelhante, que eu vou mostrar aqui para vocês, e vocês vão ver que vai se adaptar para quase toda a orelha interna. Quase toda. Vocês sabem aquela história de uma caixa que, quando se abre, tem uma caixa igual, no mesmo formato, menor por dentro? É mais ou menos isso que acontece na orelha interna. A gente tem um labirinto ósseo
por fora, e o labirinto membranoso por dentro. E olha, vocês veem que o labirinto membranoso tem quase sempre o mesmo formato do labirinto ósseo. Guarda essa palavra quase, porque daqui a pouco eu vou falar por que é quase. E vocês veem que o líquido que está num local é diferente do líquido que está em outro. Então a gente tem o labirinto ósseo ali, entre o labirinto ósseo e o membranoso, a gente tem um líquido que eu botei em azul, que a gente vai chamar de perilinfa. E dentro do labirinto membranoso a gente tem um outro líquido, que é a endolinfa. A perilinfa é semelhante ao líquido cefalorraquidiano, é igualzinho ao líquido cefalorraquidiano. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Ela tem uma alta concentração de sódio e baixa de potássio. E o líquido que está ali em vermelho é a endolinfa. Ela é semelhante ao citoplasma, com uma alta concentração de potássio e baixa de sódio. E essa diferença de íons é importantíssima para disparar o potencial de ação que a gente vai ver daqui a pouco. A cóclea, que é a parte principal dessa orelha interna, a parte anterior da orelha interna, é igual um caracol, como vocês estão vendo na foto. E ela normalmente, no indivíduo, ela tem 2,5 giros. A gente sabe que tem algumas malformações como Mondini ou displasia cócleo-sacular, que vai ter uma partição completa da cóclea, que a gente vai ter menos de 2,5 giros, mas o normal é ter 2,5 giros, dar uma volta, uma outra volta e meia volta. E se eu pegar a cóclea e fizer um corte nela, como está nessa imagem aí, eu vou ver justamente essa imagem que está ali. 3 tubos. Vocês estão vendo ali na imagem 3 tubos? Esse tubo mais superior eu vou chamar de rampa ou escala vestibular. O tubo do meio eu vou chamar de escala média ou ducto coclear. E o tubo mais inferior eu vou chamar de rampa timpânica ou escala timpânica. O órgão de corte, que é o órgão auditivo, com as células mais importantes da audição, vão estar justamente ali na escala média ou ducto coclear. E vocês veem que são 3, aqui tem outra imagem da mesma coisa, são 3 tubos que, na verdade, bom, a rampa vestibular e a rampa timpânica é uma continuação de um mesmo tubo. Ele vai em U, ele vai até o ápice da cóclea e volta pela rampa timpânica. Então, ele começa como rampa vestibular e termina como rampa timpânica aqui embaixo. Então, o líquido que corre num é igual ao líquido que corre no outro. É o líquido que a gente chama de perilinfa. Ele vai fazer essa volta lá em cima no helicotrema, que é lá no ápice da cóclea. Já o líquido do meio, ali da escala média, o ducto coclear, é a endolinfa. E a gente tem separações. A gente tem a membrana vestibular, que está ali separando a rampa vestibular da escala média, e a membrana basilar, que separa a rampa timpânica da escala média. Sobre essa rampa, sobre a membrana basilar, que a gente vai estar o órgão de corte. Então, ali, entre a escala timpânica e a escala média, a gente vai ter o órgão de corte, ou corti, dependendo do país que pronuncia. Essas células são as células justamente auditivas mais especializadas que a gente vai ter. São as células ciliadas internas e externas. E vocês veem que os cílios dela, ou estereocílios, estão repousando sobre uma membrana, que ali é a membrana tectória. Então, essas células ciliadas estão repousando com os estereocílios sobre a membrana tectória. A membrana tectória que vai dar coordenação no movimento desses estereocílios, para aquele líquido não ficar jogando no cílio de qualquer lado. Essa membrana tectória vai ajudar nessa coordenação da flexão desses estereocílios. A gente vai ver daqui a pouco, é bem importante isso. As células ciliadas, na verdade, o nome está errado, que não são cílios que a gente tem ali, são, na verdade, estereocílios. E qual a diferença de cílio para estereocílio? O estereocílio nada mais é do que um prolongamento do próprio citoplasma da célula. Então, não é só um cílio, corre citoplasma ali do interior. Tem uma membrana plasmática em volta de cada estereocílio desse. E na membrana plasmática a gente vai ter canais iônicos. Por isso que é importante diferenciar o estereocílio do cílio. Ele tem canais iônicos na sua superfície. A célula ciliada interna é justamente a que tem mais importância, ela que cuida da audição, ela que vai disparar o potencial de ação para gerar a audição, e ela tem algumas características. Ela tem menor número no corpo humano, são cerca de 3.500 células dispostas em uma única fileira na cóclea humana. Ela, na sua base, ela tem fibras nervosas bem específicas que chegam nela, ou seja, uma fibra inerva praticamente uma célula só, ela não tem uma fibra para várias células diferentes, é bem específica a informação dela, e ela tem muito mais fibras aferentes do que eferentes. A importância dela é justamente a de transmitir o som, a informação acústica para dentro do nosso cérebro. As células ciliadas externas não, já tem maior número, tem um número bem grande, as células ciliadas externas, cerca de 12.000 células dispostas em 3 fileiras. Elas estão na região basal e elas chegam até 4 a 5 fileiras, como já é perto do ápice da cóclea. Ou seja, tem muitas células ciliadas externas. A gente pode até perder algumas que, estou brincando, não fazem tanta falta.
Ela tem função não tão definida na audição, ela tem uma função mais de modulação e amplificar determinadas frequências de som. Então, ou seja, tem incrementos de 1000 Hz, incremento em 500 Hz, incremento em 4000 Hz. Quem faz essa modulação é justamente a célula ciliada externa. Então, ela é um amplificador coclear. E ela gera um barulho, ou seja, tem um barulho que, se a gente tem um microfone muito potente, a gente consegue detectar esse barulho, que é a autoemissão acústica. Então, a contração dessa célula a gente consegue identificar num exame que é bem conhecido, que é o exame tem o mesmo nome, de autoemissão acústica, e é usado na triagem auditiva neonatal. Bom, então se conhecer as células ciliadas internas e externas. Uma coisa que não falei da externa, que vou voltar aqui só para falar, ela, diferente da célula ciliada interna, uma fibra não inerva uma célula. Uma fibra nervosa vai inervar várias células. Ela tem muito pouca especificidade, diferente da célula ciliada interna. Isso é um dado bem importante que a gente precisa saber. Bom, vocês viram que eu falei que a pele-linfa é idêntica ao líquido cefalorraquidiano. E olha por quê. Ela tem uma comunicação direta. A gente tem um aqueduto, que a gente chama de aqueduto coclear, que passa justamente no ducto perilinfático, esse seta de baixo aqui, que está saindo ali da base da cóclea e que vai para o espaço subaracnoideu. Por isso que uma meningite pode complicar com uma perda auditiva, tem uma comunicação direta ali do espaço subaracnoideu com a orelha interna, justamente nesse aqueduto coclear. Mas o aqueduto mais famoso para a gente não é o coclear, é o vestibular, que a gente consegue ver na tomografia normal e ele pode estar dilatado em algumas situações, tem uma dilatação desse aqueduto vestibular. Dentro do aqueduto vestibular passa líquido endolinfático. A gente tem o ducto endolinfático, onde vai passar líquido endolinfático, que vai terminar numa dilatação, esse ducto endolinfático, que é justamente o saco endolinfático, que o mouse não está aparecendo aqui, mas é uma dilatação, que vocês estão vendo aqui, essa lagoa azul que está ali junto à meninge, é o saco endolinfático. Então, a endolinfa, ela é garantida, a carga iônica dela, nesse saco endolinfático. Bom, e aí? A gente até então parou na fisiologia da audição, naquela parte de que a onda sonora estava no formato líquido. Agora a gente precisa transformar essa onda sonora no formato líquido no formato elétrico. A gente precisa pegar esse som e transformar ele em energia elétrica, que vai ser o que vai ser a informação que o nervo coclear precisa receber. Como que acontece isso? Então, a gente parou naquela área que gerou uma onda líquida dentro da orelha interna. Essa onda líquida fez vibrar a membrana basilar. Quando vibrou a membrana basilar, mexeu o líquido dentro do ducto coclear na escala média. Mexendo esse líquido, gerou uma deflexão do feixe de estereocílios. Quando defletiram esse feixe de estereocílios, gerou abertura dos canais iônicos e houve uma troca de sódio e potássio que gerou uma despolarização da célula, que é a informação justamente que vai gerar o potencial de ação no nervo coclear. Então, essa despolarização é que vai gerar informação no nervo coclear. E, então, ou seja, aquela energia sonora que estava no ar virou uma energia elétrica que está dentro da nossa célula, dentro da célula ciliar, sendo transmitida para o nervo coclear. Bem interessante. Bom, já dentro dessa peculiaridade, dessa transmissão elétrica, é importante citar a teoria da onda viajante de Bequese, que Bequese ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele identificou que a membrana basilar ela vibra de acordo com a frequência do som, ou seja, próximo à base da cóclea, próximo ali ao começo do caracol, logo quando sai da orelha média, a gente tem os sons mais agudos que vão fazer vibrar a membrana basilar. E lá no ápice, lá bem protegido, lá no interior da cóclea, a membrana basilar vai vibrar com sons graves. Por isso que num trauma acústico, numa presbiacusia, a gente tem a perda do som agudo, que é o primeiro que é lesado logo na entrada ali. A gente perde realmente esse som agudo, que é o primeiro da porta de entrada, que recebe o primeiro impacto ali. É justamente essa área mais sensível nessa região. Então, existe uma tonotopia na cóclea. Os sons agudos mais na base e os sons graves mais ao ápice da cóclea. Bom, aqui tem um vídeo só para mostrar um resumo disso que eu falei agora, mas eu acho que já dá para passar esse vídeo. Justamente aqui, a membrana timpânica vibrando, fazendo mexer a cadeia circular e gerando uma onda líquida dentro da orelha interna. E fazendo vibrar aqui as células ciliadas. E olha como é coordenado pela membrana tectória aqui em cima. Gerou potencial de ação. E é isso.
Bom, só para citar, para não dizer que eu não citei, da orelha interna tem o labirinto posterior. Vou citar bem rápido, porque isso daria uma aula própria disso. O labirinto posterior vai cair numa situação que a gente citou agora há pouco, que é... Eu lembro que eu falei que a orelha interna quase toda é uma caixa com uma caixa menor no interior? Quase tudo. Justamente aqui no labirinto posterior que a gente vai ter uma caixa grande, em vez de ter uma caixa menor dentro, vai ter duas caixinhas dentro, que justamente o vestíbulo seria a caixa grande, com o sacro e o trículo no interior, que é a parte membranácea. Então o vestíbulo seria a parte óssea, e dentro dele, em vez de ter uma caixa só, vão ter duas, que é o sacro e o trículo. O sacro, como vocês veem na imagem ali, ele se comunica com a cóclea, está ali o ducto que está comunicando um com o outro, e o trículo ele vai estar comunicando com o sacro e com os três canais semicirculares que a gente tem: o canal semicircular superior, o canal semicircular lateral e o canal semicircular posterior. Eles são canais semicirculares, eles vão desembocar dentro do trículo. O trículo tem esse nome porque tem três canais que vão desembocar nele. E eles vão cuidar, lógico, como vocês sabem bem, do equilíbrio. E vão ter células especializadas para participar desse cuidado do equilíbrio. A gente ali no sacro, no trículo, vocês estão vendo nessa imagem, tem uma área amarela ali, cheia de células em volta. Justamente aquela área chama mácula, a mácula do sacro e a mácula do trículo. É lá que vão estar as células especializadas do equilíbrio desses dois órgãos. A mácula do sacro e do trículo, ela tem células especializadas. E fazendo uma analogia com a cóclea, em vez de ter uma membrana pectórea que coordena ali a movimentação dos estereocílios, a gente aqui vai ter uma camada gelatinosa, cheio de pedrinhas, que a gente chama de otólitos. E essas pedrinhas vão ter uma importância muito grande, porque quando elas saem dessa mácula do sacro do trículo e, sem querer, caem dentro dos canais semicirculares, vão gerar o que a gente chama de VPPB, vertigem posterior paroxística benigna. Então, essas pedrinhas precisam ficar nessa camada gelatinosa, nessa matriz gelatinosa, por onde vão se guiar o movimento dos estereocílios das células especializadas da mácula do sacro do trículo. A mácula do trículo ela fica horizontalizada e vai detectar os movimentos para frente e para trás no plano horizontal. Então, a gente pega um plano horizontal, esse movimento para frente e para trás, quem vai garantir é a mácula do trículo. Lógico que a gente raramente vai ter esse movimento isolado, vai estar sempre todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, mas se a gente fosse isolar, seria esse movimento. A mácula do sacro, não. A mácula do sacro ela faz o movimento no eixo vertical para cima e para baixo, como se fosse subindo um elevador e descendo um elevador. É a mácula do sacro que faz isso. Já os canais semicirculares vão cuidar de outro tipo de aceleração, uma aceleração angular. Eles vão trabalhar sempre sinergicamente, um de um lado com o outro do outro. O lateral direito vai fazer sinergia com o lateral esquerdo, o superior direito faz sinergia com o posterior esquerdo, e o posterior direito com o superior esquerdo. Eles são sensíveis em modificação da cabeça para a direita e para a esquerda. Está aí como na imagem. Eles também vão ter células especializadas. A gente viu que no sacro, no trículo, a gente tem a mácula do sacro e a mácula do trículo. Aqui nos canais semicirculares, a gente tem uma região que é uma região dilatada dos canais semicirculares, que é a crista ampular. Vocês estão vendo a imagem ali. A crista ampular vai ter células especializadas ali dentro também. E essas células que vão cuidar da resposta neurológica nervosa dos canais semicirculares. E a gente tem uma ideia isso aqui é uma ideia bem geral, mas que dá para entender bem. A gente viu que lá na cóclea a gente tem vários estereocílios. Nos canais semicirculares e na mácula, além dos estereocílios, a gente tem um sinocílio, que é um cílio bem mais rígido, que praticamente não se movimenta. E aí a gente tem uma resposta específica. Quando os estereocílios se defletem em direção ao sinocílio, existe uma excitação da célula, ou seja, dispara um potencial de ação. Quando eles se defletem em direção oposta ao sinocílio, vai ter uma hiperpolarização da célula, uma resposta negativa, de inibição. Essa que é a ideia. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Em repouso está aqui o canal semicircular lateral de um lado, o canal semicircular lateral do outro, a crista ampular dilatada, e dentro dela tem as células especializadas, as células da crista ampular. Então está lá os estereocílios em azul e o sinocílio em preto. Vou lá, vou movimentar minha cabeça. Opa, movimentei minha cabeça. O sentido líquido dentro da orelha interna foi nesse sentido. Então, de um lado, aqui nesse primeiro lado meu, os estereocílios se defletiram em direção ao sinocílio. A corrente foi ampulípita do meu lado direito. No lado esquerdo, não.
O movimento do líquido gerou uma corrente ao contrário, os serocílios defletiram em oposição ao sinocílio, uma corrente ampulífuga que hiperpolarizou a célula. Então, o cérebro recebendo essa informação, olha, despolarizou de um lado, hiperpolarizou do outro, eu sei para onde minha cabeça está se mexendo. Quando a gente tem uma disfunção do labirinto, essa resposta não é adequada, e por isso que gera tontura. Então, essa é uma ideia inicial e bem geral, como é a fisiologia do aparelho vestibular. É muito mais complexo que isso, mas isso é uma ideia geral que acho que dá para se seguir nas próximas aulas. Bom, quando a gente está falando de casa, a gente cuida também da parte elétrica da casa. A gente está querendo comprar essa casa, a gente quer cuidar da parte elétrica também. Então, a gente tem o nervo vestibular superior, que vai cuidar da inervação da ampola do canal lateral, da ampola do canal superior e da mácula do utrículo. E o nervo vestibular inferior, que vai cuidar da ampola do canal posterior e da mácula do sacro. Poxa, por que é importante eu saber isso? Porque existem exames que vão avaliar especificamente cada um desses nervos. Por exemplo, o VEMP, que é um exame que a gente avalia o potencial evocado miogênico vestibular. Ele avalia basicamente o nervo vestibular inferior, a mácula do sacro, a resposta da mácula do sacro. Então, eu estou isolando ali o nervo vestibular inferior quando eu faço um VEMP. Eu posso saber se existe um tumor nesse nervo. Ou se eu faço uma prova calórica nos canais laterais, eu vou estar isolando o nervo vestibular superior, porque eu estou ali testando o canal lateral. Então, ou seja, eu consigo testar um canal ou outro, isolar os nervos através de diferentes exames que eu posso ter do aparelho vestibular. A parte também de hidráulica dessa casa, já terminando. A parte hidráulica dessa casa é muito importante, porque é uma circulação praticamente terminal, não tem colaterais. Então, se estenosar esses vasos por ateromas, por placas de aterosclerose, a gente não tem como ter colaterais nessa região. Então, por isso que o paciente vai evoluindo com disfunção vestibular, perda auditiva, quando tem placas de aterosclerose, diabetes, porque vai diminuindo a circulação e a oxigenação dessa região. Então, a gente tem a artéria labiríntica, que vai dar 2 ramos, a artéria coclear comum e vestibular anterior. A vestibular anterior vai irrigar nervo vestibular, utrículo, ampola de canal lateral e superior. A coclear comum vai se dividir em 2 ramos. Um cócleo vestibular, que vai irrigar a ampola do canal posterior e a parte ali inferior da cóclea. E a artéria coclear principal, que vai irrigar basicamente a cóclea. Bom, está terminando a planta da casa, mas tem uma saída dos fundos aqui. Tem uma porta pelos fundos, que é o conduto auditivo interno. Para terminar, a gente tem o meato acústico externo, ou conduto externo, e quase que espelho a ele, interiormente, medialmente, a gente vai ter o conduto auditivo interno profundamente. E dentro desse conduto passam 4 nervos. Olha ali essa imagem, parece igual aquela bomba relógio para desarmar. Então vamos supor que eu preciso fazer uma neurectomia vestibular, que é cortar um nervo vestibular porque o paciente tem uma irritação ali naquela região. Eu preciso saber qual desses 4 fios é o nervo vestibular, senão eu posso deixar o paciente com paralisia facial, surdo ou com outra disfunção vestibular que não era o que eu queria. Então eu tenho que saber a posição deles. Então sempre, antero superior, nervo facial, antero inferior, nervo coclear, e posteriormente a gente vai ter os nervos vestibulares, superior e inferior. Com isso eu já consigo me situar dentro da orelha interna. Aqui tem um exemplo de um exame de imagem para ver a importância disso. Nesse exame de imagem, eu tenho uma estenose do canal auditivo interno, e quando eu olho um corte do canal auditivo interno igual esse que eu mostrei agora, eu vejo que tem 2 bolas pretas posteriores, mas só uma bola preta anterior, e uma bola preta anterior superiormente. Está faltando a antero inferior, que é justamente quem? O nervo coclear. Então, estou vendo uma bola preta superior, posteriormente, uma bola preta inferior, inferiormente, nervo vestibular inferior, uma bola preta antero superiormente, o nervo facial, e está faltando uma bola preta inferior, que é o nervo coclear que está ausente nesse paciente. Então, é um paciente que não adiantaria botar um implante coclear para ele, porque não tem nervo para estimular. Não existe ainda implante coclear Wi-Fi. Eu preciso de um nervo para levar a informação até o cérebro. Então, é muito importante essa avaliação. Bom, pessoal, acho que eu falei demais. Caramba, mais do que eu queria. Mas deu para dar uma noção de anatomia e fisiologia da audição. Espero que vocês fechem o negócio com essa casa. E vamos abrir agora para os debatedores e para perguntas de vocês. Bom, boa noite. Está todo mundo ainda aí? Eu falando para a parede, sem ouvir a voz de ninguém. Os debatedores... No chat eu acho que não chegou nenhuma dúvida por escrito. Estão só elogiando a aula e tal. Eu acho que é um tema muito denso, né? E, assim, você consegue se virar nos 30 aí de conseguir falar isso tudo em tão pouco tempo.
Não sei se as dúvidas vão aparecendo aos poucos, mas uma dica que talvez seria interessante para quem está começando e tal, né? Os residentes e tudo, seria tentar dar uma estudada no tema antes da aula, porque a intenção desse nosso curso é justamente dar uma continuidade. A gente está começando com essa aula mais inicial para poder aprofundar os conhecimentos nas doenças, etc. Até essa tua aula é bem importante para ter um aproveitamento bom na aula do João na semana que vem, que é ótima, de radiologia. Então, se tiver disponibilidade, que eu sei que agora os residentes também estão com tanta live, tanta aula, e além das funções da residência, que às vezes não tem tanto tempo, mas se puderem fazer um estudo à aula, acho que é interessante. João, alguma coisa a acrescentar de anatomia e fisiologia que vale? Alguma dica aí, alguma coisa? Assim, não, só falar que realmente anatomia e fisiologia pode parecer chato. Estão ouvindo aí? Estamos ouvindo. Tá vendo? Mas é através da anatomia e fisiologia que a gente vai entender a patogenia das várias doenças que a gente vai ver e explicar muita coisa do tratamento que a gente vai fazer também, né? Então, tem que se basear muito em anatomia e fisiologia também. Queria só falar algumas coisas, dar umas dicas aí também com relação ao trigo luminoso que você falou, né, Felipe? Com relação ao trigo luminoso, como é que ele se forma ali, né? O brinco não é uma luz interna que a pessoa tem, né? Aquilo ali é o reflexo da luz do otoscópio, né? Ou do fotóforo que você esteja usando. Então, ele acaba se espalhando ali por causa daquela conformação da membrana mesmo que você falou, né? A parede do conduto anterior e inferior, elas são maiores, então isso cria ali uma inclinação na membrana timpânica, né? E aí, isso vai ser bastante importante quando a gente for ver algumas doenças que você tem a perda do trigo luminoso, né? Isso fala a favor de você estar tendo uma perda ali do formato da membrana timpânica natural. Outra coisa também que você estava falando, que é uma das coisas que eu estudei até recentemente, a função do tensor do tímpano, né? Que realmente ninguém sabe direito, mas acredita-se que ele possa ter uma função lá ajudando na abertura da tuba auditiva, ele funcionando como um mecanorreceptor, né? Então, toda vez que você tem uma pressão negativa dentro da membrana timpânica, essa membrana, quando for retraída, vai acabar ativando lá os mecanorreceptores no músculo, e isso poderia deflagrar a abertura da tuba auditiva, né? É uma coisa interessante. E só outra coisa que eu queria falar também, né, até muito por causa da parte de foniatria, que a função da célula ciliada externa, né? A gente está vendo cada vez mais função da célula ciliada externa e a gente está aprendendo muito sobre o sistema eferente, né, da audição. Você falou muito bem do sistema aferente, né, que vai lá pela célula ciliada interna, mas a gente tem um grande sistema eferente que vai ajudar ali não só na inibição de áreas que não são para ser estimuladas. Então, muitas pessoas acham que isso pode estar associado a alterações do PAC também, né, do processamento auditivo. Então, esse sistema aferente seria muito importante para o direcionamento do som. Então, por exemplo, em locais com bastante ruído, para você ter a seletividade do som, aquilo que você quer escutar, que você quer focar. Então, esse sistema eferente ele é importante para inibir a contração da célula ciliada externa em áreas que você não quer que essa informação vá para o sistema nervoso central, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. E esse sistema também que faz parte da produção das autoemissões que a gente vai ver em outras aulas aí também. Letícia? Beleza. Essa parte do João é bem interessante mesmo, das células ciliadas externas fazendo essa modulação. A gente tem escutado cada vez mais sobre. De acrescentar nada muito, muito além, não. O que eu gosto sempre de falar, que provavelmente eu escutei de algum dos meus mestres lá do fundão, você, o Dr. Chiro, enfim, sobre processo cocleariforme, né, anatomia cirúrgica, que muitas vezes está tudo destruído, mas a única coisa que resta ali naquela bagunça da orelha média de um colega grande é o processo cocleariforme ali,
Chiro, você E fala. aí é importante, é um local que é como se fosse um guia, né? Um marco anatômico que resta. Então, é uma dica aí, pessoal, que está operando e que vai ter contato, é legal lembrar. Léo, Eveline, querem falar alguma coisa? Não estou como debatedor, Não tem mais nada. mas como vocês estão na organização. Talvez falar. Letícia, desculpa. Não sei Não, se eu vai só ter queria algum dia complementar, Felipe, que o cervical tem cada vez está sendo cada vez mais utilizado, né? A gente tem visto para acompanhamento de vestibulopatia e também para essa parte toda de diagnóstico topográfico, né? De pós-neurite, tudo, para poder complementar a Vecto, onde ainda não tem o VRIT e tudo mais, dá para usar. E tem várias funções, e tem gente que faz a beça. Bom, Léo, Eveline, querem falar alguma coisa? tudo. Felipe, não, só complementar, achei a aula ótima, né? Um tema muito extenso aí, em pouco tempo. Mas eu acho que, assim, para quem gosta de otologia, né? Eu acho que se complementa com essa aula os cursos de dissecção, né? Então, a gente tem até um lá no fundão, assim, é muito importante até para o residente antes de entrar numa mastoide, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, esses cursos de dissecção acho que sedimentam isso tudo aí que você falou e dá uma visão mais tridimensional, né? De tudo que foi falado aí. Eveline, alguma coisa a mais? Eu quero falar mais uma coisinha só. Isso que o Léo falou. Letícia, desculpa, deixa a Eveline falar. Fala aí. Pode falar. Não, fala. Fala. Não, isso que o Léo falou eu acho importante. Da anatomia tridimensional, complementar com o curso de dissecção é importante. Então, tendo oportunidade, né? Agora a gente não tem oportunidade ainda na situação que a gente está vivendo, mas tendo oportunidade de fazer o curso é importante. A anatomia, assim, você estuda todo dia, todo ano, pelo menos você volta na anatomia, você tem que estudar, ver 1 milhão de vezes, que nem assim é suficiente. Então, a anatomia tem que estudar muito, principalmente se você pretende ser um cirurgião bem-sucedido, né? Quanto mais você souber de anatomia, não tem muito mistério. Estudar anatomia, ver muito para você e a gente poder... sabe a anatomia, mas abre uma orelha média e está diferente do normal, ou seja, você acaba se surpreendendo casualmente sempre, né? Nunca a mesma coisa. Letícia? Não, é rápido, só que essa parte de fisiologia, eu lembro que no meu R3, eu lendo sobre para poder ver a sessão lá na residência, e eu vi, nossa, eu estou vendo agora totalmente diferente do que eu li no R1. Então, assim, você vai amadurecendo de acordo com os anos. Então, assim, se você pegar o capítulo para ler hoje, você vai ler já com uma outra visão, você vai entender muito melhor, de repente, os termos. Então, cada ano dá uma renovada mesmo. É importante a gente sempre estar atento, né, ao que surge de novo, essa leitura de sempre, cada ano, com uma maturidade diferente. Verdade. Bom, pessoal, tem alguma pergunta? Acho que já está na hora de encerrar, né? Acho que não. Semana que vem, já fazendo a chamada para semana que vem, anatomia radiológica com o Dr. João Felipe. Então, a gente vai ver tudo que a gente viu aqui na parte de anatomia física mesmo, a gente vai ver na radiologia semana que vem com o Dr. João Felipe Vilarinho. Ele tá para ser pai agora esse final de semana. Vamos ver se a esposa liberar ele quarta que vem, senão a gente já tem outra atividade para botar no mesmo horário. Acho que até porque eu tenho um plano B. Tá show. Tá bom? Se tiver algum problema, João, manda sua aula para o Felipe, que ele tem vasta experiência em freestyle. Freestyle. E aí eu faço. A gente vai. Acho que o João vai conseguir. Vamos ver. E boa hora para a esposa. Um abraço a todos e boa noite aí para todo mundo. Até Obrigado. Semana que vem, gente. Obrigada aí pela participação de todos. Parabéns, Felipe, pela aula. Tchau, boa tchau. Noite. Parabéns. Parabéns, boa noite a todos. Kleber, boa noite. Um abraço. Sim. Estou aqui. Um abração. Estou aqui lhe assistindo. O Cirilo está falando parabéns, papai. Um abraço a todos aí que estão assistindo e você mais uma vez. Óbvio, excelente. Boa noite a todos, um grande abraço e obrigado pela aula, tá?
Eu que agradeço a presença ilustre. Um monte de gente importante aí. Obrigado. Cirilo falou aí, João. Feliz, parabéns, papai. Tô certo. João, parabéns antecipados, né? Obrigado. Luana tá vindo aí. Eu, como já sou avô, né, já curto outra linha de criança, né? É muito melhor ser avô, mas a gente tem que ser pai antes. Um abraço, pessoal. O papo tá bom. Vou fechar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até Boa semana noite. que vem. Semana que vem.